Agora eu vou ligar a 2000 volts. O quê? Este é o primeiro passo para criar flocos de neve no laboratório. Isso é insano demais. O quê? Isso é loucura, né? As pontas dessas agulhas têm uns 100 nanômetros de diâmetro. Isso é muito louco. O Dr. Ken Liebrecht é o cara dos flocos de neve. Eu fui consultor de flocos de neve no filme Frozen. Tudo bem conjurar flocos de neve na ponta dos dedos, mas eles têm que ser flocos de neve de verdade, senão ninguém compra a ideia. O Correio dos Estados Unidos fez selos de flocos de neve com as minhas fotos. Quando você começa a fazer física, não é o tipo de coisa que você imagina, parar num selo. Escrevemos literalmente o livro sobre flocos de neve. Eu tive 2 livros de sucesso em sequência. Aí a gente continuou fazendo o livro até finalmente vender 0 cópia, e aí a gente parou. Então você é meio que um artista dos flocos de neve. Eles chamam de designer de floco de neve. Porque sim, eu estou desenhando isso na hora. Eu não tenho um computador fazendo tudo por mim. Eu faço à mão, então cada um fica um pouco diferente. Ken sabe tanto sobre flocos de neve que ele pode desenhá-los e construí-los de acordo com suas próprias especificações. Então agora ele só está crescendo e seguindo o fluxo. Agora está a menos 13 graus Celsius, mas quero formar alguns ramos. Vou baixar para menos 15 graus. E aí eu vou aumentar um pouco a umidade, a supersaturação, e você vai começar a ver os ramos saindo ali. Então quando você muda essas condições, você faz a placa meio que parar e virar, tipo... Eu mudei as condições de crescimento para favorecer os ramos. Essa coisinha aqui, esse calombinho, é a única parte que encosta no substrato de safira. O resto todo cresce acima. Isso aumenta o fluxo de ar. Aquelas são gotículas se formando. E agora eu estou acelerando de verdade. Agora eu vou baixar a umidade para 0, então as gotículas começam a recuar. E isso vai parar de crescer. E começa a formar algumas facetas, digamos que eu queira ramificações de novo. Agora vou realmente forçar isso. Então você está dando muita umidade. Muita umidade agora, mas você vai ver ramificações laterais. Você começa a sentir que entende o que está acontecendo. Quando você diz, não, vou fazer isso, e aí acontece, é divertido, dá para prever o futuro. Gosto de pensar que elas superam a natureza. E o motivo é que as faces ficam super nítidas, as bordas ficam afiadas, bem definidas. Já no céu elas têm que cair, e quando elas caem, até você pegar e colocar no microscópio, elas já começam a evaporar. Cara, essas aqui são pá, nítidas, perfeitas. A primeira foto em close de um floco de neve na natureza foi tirada em 1885, pelo meteorologista americano Wilson A. Bentley. Foi Wilson Bentley quem originou a ideia de que não existem 2 flocos de neve iguais, e ele saberia disso. Ao longo da vida, ele tirou mais de 5.000 fotos de flocos de neve. Uma seleção aparece no livro Snow Crystals, que ainda é publicado hoje. Mas a maioria dos flocos de neve não se parece com os que Wilson Bentley fotografou, porque ele selecionava apenas aqueles em condição impecável, com beleza e simetria incomuns. Quer dizer, quando você está procurando flocos de neve, eu pego um pedaço grande de papelão e você só dá uma olhada. Droga, nada. Tire mais alguns de lado. Não, cada passada varre tipo 1000 flocos de neve, é difícil achar. Você sabe, é 1 em 1 milhão, literalmente. Estamos todos tão acostumados a ver imagens assim que ficamos cegos para os mistérios do floco de neve. Tipo, por que todos eles têm simetria radial de 6 lados? Por que eles são tão intrincados e ainda assim tão diferentes uns dos outros? Como os braços opostos de um floco de neve se espelham tão perfeitamente? Quero dizer, como um lado do floco de neve sabe o que o outro lado está fazendo e por que os flocos de neve são achatados? Eles geralmente têm milímetros de diâmetro, mas micrômetros de espessura. A borda de uma placa pode ser tão fina quanto uma lâmina de barbear. Mas o mistério vai ainda mais fundo. Todo mundo imagina floco de neve assim, mas a verdade é que eles podem ter várias formas, tipo essa coluna oca. Isso é um floco de neve.
Isso é um floco de neve. Também existem agulhas, copos e balas. Esse é meu tipo favorito de floco de neve, a coluna com tampas. Ele começa crescendo como uma coluna, mas aí a temperatura muda, e então você tem placas crescendo em cada extremidade. É apenas uma cacofonia de formas diferentes. Todas essas aparecem espontaneamente. Não tem DNA nem nenhum projeto por trás disso. É só vapor d'água congelando em gelo e tudo isso acontece. Então você identificou 35 tipos diferentes de flocos de neve? Sim, não existe realmente uma única maneira de definir um tipo de floco de neve. O primeiro gráfico de flocos de neve tinha, acho, uns 41. Depois ficou maior, 60, 70. E o mais recente, feito por alguns físicos japoneses, eu acho, tinha 108 tipos diferentes de flocos de neve. E eu achei que 108 era demais. Como o gelo simples consegue criar tantas formas distintas? Todos os flocos de neve se formam quase do mesmo jeito. A água evapora e se transforma em vapor d'água, com moléculas individuais se movimentando pela atmosfera. E à medida que esse vapor sobe, ele esfria e se torna supersaturado, ou seja, há mais moléculas de água no ar do que haveria em equilíbrio. Nessa temperatura, as moléculas de água se condensam em partículas de poeira para formar pequenas gotículas. E embora a temperatura possa estar abaixo de zero, as gotículas não congelam imediatamente, mas em algum momento uma delas vai congelar. Lá dentro, as moléculas de água se encaixam, formando um cristal hexagonal. Essa estrutura é resultado das peculiaridades das moléculas de água. Os átomos de oxigênio atraem mais elétrons do que o hidrogênio, e como a molécula tem um formato dobrado, ela é polar, com o oxigênio sendo ligeiramente negativo e os hidrogênios ligeiramente positivos. Como cargas opostas se atraem, o hidrogênio de uma molécula vai se posicionar próximo ao oxigênio de outra molécula, formando a chamada ligação de hidrogênio. E é isso que cria a rede molecular hexagonal, mas como essa rede microscópica cresce até se tornar um cristal hexagonal que podemos ver. Então você começa com um pedaço de gelo, e esses carinhas aqui representam as moléculas de água. E o que acontece é que existem essas superfícies planas, que são as faces do cristal, e em escala molecular, elas são muito lisas e planas. Então, quando uma molécula de vapor d'água, atinge essa superfície lisa e plana, ela tende a ricochetear. Enquanto aqui é áspero, há muitas ligações moleculares penduradas aqui, é uma superfície áspera. Então, quando essas moléculas batem, elas tendem a grudar. É uma questão estatística, claro, mas as probabilidades de elas grudarem aqui são altas e as de grudarem aqui são baixas. Então, se você pegar qualquer formato e deixar crescer por um tempo, as áreas ásperas se preenchem e as áreas planas não crescem muito rápido. E você acaba com uma forma facetada. E é assim que passamos da mecânica quântica que governa uma molécula de água para um prisma hexagonal de gelo. Esse prisma tem 2 faces basais e 6 faces prismáticas, o que é importante porque, se as faces basais crescem rápido, você obtém uma coluna. Se as faces prismáticas crescem mais rápido, você obtém um floco de neve achatado. Uma vez que há um cristal semente por perto, as gotículas de água evaporam e depositam moléculas de água no floco de neve em crescimento, já que os cantos do prisma hexagonal se projetam mais para dentro do ar úmido. Eles crescem mais rápido e agora se estendem ainda mais, então crescem ainda mais rápido. Em um ciclo de feedback positivo, isso dá origem a 6 ramos radiais nos cantos desses ramos. Ramos adicionais podem se formar pelo mesmo motivo. São necessárias cerca de 100.000 gotículas para formar um único floco de neve, e o processo geralmente leva de 30 a 45 minutos. Na década de 1930, Ukihiro Nakaya estudava flocos de neve de forma sistemática na Universidade de Hokkaido, no Japão. Ele descobriu que os diferentes tipos de flocos de neve não se formam todos sob as mesmas condições. Em vez disso, 2 fatores, a temperatura e o nível de supersaturação, determinam qual tipo de floco de neve se forma. Seus achados estão resumidos no diagrama de Nakaya, mas não é um padrão simples. Por volta de menos 2 graus Celsius, você tem placas. A menos 5 graus Celsius, formam-se colunas e agulhas. A menos 15 graus Celsius,
são placas novamente, e então abaixo de -20, você tem colunas e placas. O diagrama de Nakaya nos permite entender um histórico aproximado de qualquer floco de neve. Cada floco de neve, em essência, revela sua história através de sua forma. Sim, até certo ponto, é possível olhar para um floco de neve e dizer: sei em que condições esse cristal foi formado. Mais ou menos, padrões climáticos típicos, uma frente fria. Isso gera muitas colunas com tampas, porque à medida que a nuvem sobe, ela esfria e começa a congelar por volta de -6 a -10 graus. Isso forma colunas, e à medida que fica mais frio, então se formam ramificações e placas, e assim você obtém colunas com tampas. Isso também explica por que os flocos de neve são tão intrincados. A temperatura e a umidade em cada momento do crescimento determinam as estruturas formadas naquele instante. A simetria que você vê não é porque um lado de alguma forma sabe o que o outro lado está fazendo, mas porque ambos os lados de um único floco de neve crescem exatamente nas mesmas condições. Quando o cristal muda de posição, a temperatura vai mudar, por exemplo, e todos os 6 ramos vão perceber a mesma mudança de temperatura. Todos eles responderão do mesmo jeito. Flocos de neve diferentes, por outro lado, cada um segue um caminho único e, portanto, eles passam por um conjunto único de condições. É por isso que não existem 2 flocos de neve iguais. Mas no laboratório, você pode controlar cuidadosamente as condições. Então, teoricamente, deveria ser possível criar flocos de neve quase idênticos. E de fato, quem conseguiu? O que tem aqui? Aponta a lanterna aqui dentro e você vai ver. Ah, imagino que sejam cristais semente ou algo assim. Esses são cristais de neve pequenininhos, brilhando. Sim, aqui é outra câmarazinha, só uma placa fria, e tem um disquinho de safira ali dentro. Aí eu vou empurrar isso até o fundo aqui, os cristais vão pousar em cima e com sorte vão ficar por ali. A ideia foi, se eu crescer 2 lado a lado, eles vão ficar quase idênticos. Eu chamo de flocos de neve gêmeos idênticos, como gêmeos idênticos. Eles não são idênticos, mas são bem mais parecidos do que você imaginava. Será mesmo verdade que não há 2 flocos de neve iguais? Essa pergunta é boba. É bobo porque nenhuma árvore é igual à outra, nenhum grão de areia é igual ao outro, nada é igual a nada. Qualquer coisa que tenha alguma complexidade é diferente de tudo o resto, porque, uma vez que você introduz complexidade, há simplesmente um número incontável de maneiras de fazer aquilo. Se um par de flocos de neve gêmeos cresce muito perto um do outro, eles acabam competindo pela umidade entre eles, prejudicando o crescimento de ambos. O diagrama de Nakaya ajuda a entender muita coisa sobre a formação dos flocos de neve. E o Ken usou os experimentos dele para montar a própria versão do gráfico. Mas ele não explica por que os cristais de gelo se formam assim inicialmente. Quero dizer, por que aparecem placas, depois colunas, e depois placas e colunas de novo? Isso é um mistério, basicamente, desde que o Nakaya apresentou o diagrama lá na década de 1930. Mas o Ken acha que agora tem uma resposta. Sempre que você tem um cristal, o motivo de aparecerem essas faces lisas e planas é porque não é fácil crescer mais cristal em cima delas. Existem as chamadas barreiras de nucleação. O que você precisa é de uma densidade crítica de moléculas adicionais da substância antes que elas possam se juntar para formar uma pequena ilha que seja estável o suficiente para crescer e adicionar outra camada ao cristal. Quando você começa a formar um floco de neve, sempre vai começar com um prisma hexagonal, com suas 2 faces basais e 6 faces prismáticas ao redor dos lados. E a barreira de nucleação para as faces basais é diferente daquela das faces prismáticas. Se a barreira de nucleação for menor nas faces prismáticas, elas crescem mais rápido e formam estruturas em placa. Se a barreira de nucleação for menor nas faces basais, elas crescem mais rápido, formando estruturas colunares. Agora, as barreiras de nucleação do gelo são conhecidas em função da temperatura, e isso explica por que, por volta de -2, as faces prismáticas crescem mais rápido e você obtém placas porque a barreira de nucleação delas é menor. Você também pode ver por que, abaixo de cerca de -20, bem,
Então você obtém colunas porque a barreira de nucleação da face basal é menor nessas temperaturas. Mas o que não faz sentido é porque deveríamos obter colunas por volta de menos 5 graus Celsius e depois placas novamente em menos 15. Então, o que está acontecendo? Bem, a hipótese do Ken é que essas barreiras de nucleação são válidas apenas para grandes facetas planas, mas se você tivesse facetas realmente estreitas, bem, as barreiras de nucleação seriam diferentes. O Ken propõe que facetas basais estreitas tenham uma queda na barreira de nucleação perto de menos 4 graus Celsius e que facetas prismáticas estreitas tenham uma queda perto de menos 15 graus Celsius. A hipótese dele é que o gráfico deveria ser assim. Isso então é consistente com todas as diferentes formas de flocos de neve que crescem em diferentes temperaturas. Mas o que explica essas quedas? Vamos supor que temos uma face prismática estreita, formando assim um floco de neve em forma de placa. As moléculas de água que atingem as faces basais dificilmente atingem a densidade crítica necessária para superar a barreira de nucleação. Então, essa superfície cresce lentamente. Mas, em ambos os lados dessa face prismática estreita, as moléculas de água podem se fixar nas bordas irregulares. E para minimizar a energia superficial, o formato ideal dessa face seria semicircular, mas se apenas as camadas superiores de moléculas de água forem móveis para tentar reduzir a energia superficial, muitas delas se difundem para a face prismática e, nesse processo, excedem a densidade crítica necessária para superar a barreira de nucleação. Assim conseguem fazer o cristal crescer na face prismática. Então, devido a essa borda estreita, a barreira de nucleação é efetivamente menor do que seria para uma grande face prismática. Um efeito semelhante acontece nas faces basais, só que em uma temperatura diferente, e Ken fez experimentos para investigar se esses efeitos são observados em laboratório. Então, eu fiz uma série de experimentos usando aquele aparelho e, cara, simplesmente explodiu, assim mesmo. É que quando você faz um modelo, descobre que ele deveria fazer uma coisa, e ele meio que faz mesmo. É como se isso pudesse estar certo. Até agora, os resultados estão de acordo com a hipótese. Então, depois de 85 anos, talvez agora a gente entenda a física molecular do gelo bem o suficiente para finalmente explicar por que os flocos de neve viram essa coleção tão diversa de formas colunares e em forma de placa. Eu passei grande parte da minha carreira em astronomia e astrofísica. Ninguém nunca me perguntou para que isso serve. Ninguém nunca perguntou para que esses buracos negros serão usados. Não. Os anéis de Saturno. Por que você se importa com os anéis de Saturno? Qual a motivação para estudar Saturno? Ninguém pergunta. Sempre que dou palestra, as pessoas reagem. O que você faz? Para que serve isso, afinal? Vou te contar o verdadeiro motivo pelo qual entrei nisso. Você olha para um floco de neve e pensa, pera, a gente nem sabe como isso funciona? Não dá para aceitar isso. A gente precisa entender como funciona. Droga. Eu quero ser o cara que descobre como os flocos de neve funcionam. Isso sempre me moveu. Como cientista, você quer desvendar alguma coisa.